Hoje eu vou puxar um questionamento, Ronaldo, e a gente conversar sobre isso. E quem sabe Vamos lá. Vamos começar a participar. Uma situação bem interessante. Hoje eu ouvi meu irmão falando em um podcast, numa rádio, e ele estava falando, ele trouxe um texto, me veio à mente, e esse texto ficou na minha mente. Ele falou, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Essa parte aí, descanso para as vossas almas, ficou pertinho na minha mente. E em dado momento, ele comentou assim que a visão dele não há preocupação com a alma e com o espírito, né? Porque o texto lá de Paulo, aos Romanos, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os nossos corpos santos, como sacrifício vivo e tal, e não vos conformeis com este século, mas transformai o entendimento da vossa mente para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresentei os vossos corpos. Então, ele enfatizou a questão do corpo, dando a reflexão, trouxe o entendimento de que as nossas ações, o nosso corpo como Paulo trouxe a ideia do corpo, apresentar o vosso corpo, né? Então é algo que é uma ação nossa, uma ação nossa, é aquilo que a gente faz. O meu entendimento é que, para mim, deixou claro que não só o corpo, né? Porque se caso essa primeira casa, como também Paulo fala, acho que é aos Coríntios, ela for desfeita, alma de Anselmo, né? Porque a minha alma é o que eu consigo expressar através das minhas ações, dos meus sentidos, no meu falar, no meu ouvir, no meu olhar, né? Então, essa é a minha alma. Meu espírito, nós temos a consciência que já foi reconciliado com o Pai, perfeito. Então, a mensagem lá da cruz, já houve a reconciliação, entendemos isso. Mas a nossa alma, ela é essa expressão de quem nós somos, né? E quando trazemos para nós hoje, que temos essa clareza de que Cristo habita em nós, nós somos a imagem e semelhança dele, e aí essa restauração da alma, a salvação da nossa alma, no caso, é a restauração do nosso corpo, vem uma sequencial que se dá. Eu achei interessante, eu entendo dessa forma, a preocupação não é porque, assim, eu tenho a consciência que com a natureza de Adão, sim, com a natureza de Adão, eu não posso fazer nada. Mas agora, com o DNA novo de Cristo, com Cristo habitando em mim, com a imagem e semelhança dele, essa consciência em mim, eu posso fazer tudo. Porque não sou eu mais quem faço. É Cristo que habita em mim quem faz. Mas não é uma questão de status ou glória para mim que eu estou falando isso. É tudo para ele, porque dele, para ele, são todas as coisas. Mas eu tenho essa consciência. Eu tenho a consciência que, como o Paulo já falou outro dia, né? O comando é dele, mas o controle é nosso. Temos que assumir essa responsabilidade. Temos que realmente entender, crer piamente que somos imagem e semelhança dele. Alguém pode olhar e dizer, mas eu estou enxergando a Selma. Mas esse é o que eu quero que você enxergue Cristo. Se ainda não está, mas eu estou buscando isso, é o que eu quero, é o que eu entendo, eu já creio nisso. Eu creio que você possa enxergar Cristo em mim. Se você não está enxergando ainda, que bom que você está me dizendo isso, porque eu vou me esforçar mais, eu vou me doar mais, eu vou buscar mais, eu vou me intensificar mais, tudo que eu puder fazer em direção a Cristo, para que realmente, até que ele se torne visível e observado por todos que olharem para mim, não me enxergar mais, mas enxergar a Cristo. Esse entendimento que eu estava observando hoje com as palavras dele, e trazer para a gente, de repente, alguém pensa alguma coisa aí um tanto diferente, alguém ainda não compreendeu isso, ou você pode até somar, acrescentar mais algo para a gente, aí no Paulo Henrique, Paulo Edson, você ou não. Eu creio que
que é algo bem pertinente do nosso momento, do que a gente está buscando, do que a gente está vivendo, essa vida de intimidade com Cristo Jesus. É interessante que o que as pessoas veem na gente não é o que importa. O que importa é o que o Pai vê de nós, o que ele fala que nós somos, né? Jesus, no seu auge do seu ministério, né? As pessoas falavam, quem é esse? Não é aquele filho do carpinteiro? Será que de Nazaré vem alguma coisa boa? Pois é. Tudo que falavam de Jesus, para ele não importava. Importava o que ele sabia que ele era em Cristo Jesus. Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Não importava as críticas que ele era filho de Belzebu, ou que ele era simplesmente filho de Maria e José. Quem é esse? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Né? Pode sair alguma coisa boa de Caruaru? Pode sair alguma coisa boa de Varginha? Pode sair alguma coisa boa de Garanhuns? Não, não. Nós não temos que fitar nossos olhos no que as pessoas acham que nós somos. Eu concordo com você. Eu quero me ver Cristo Jesus como imagem e semelhança, né? Eu concordo com o Ronaldo, quando o Ronaldo fala, nós ainda não somos a semelhança, realmente não somos, porque nós não estamos expressando a totalidade de Cristo em nossas vidas. Mas eu tenho que me ver assim, para que eu possa alcançar isso. Né? Eu tenho que me ver como o Pai me vê, imagem e semelhança de Cristo Jesus. Né? Tem uma coisa essa semana que mexeu muito comigo. Né? Quando Jesus fala para os discípulos o seguinte, ele fala, é necessário que eu vá para que o Pai mande o Espírito Santo para habitar em vós. Né? Aí eu fiquei pensando nessa passagem, nessa fala de Jesus, né? Que não era Jesus Cristo ainda, era Jesus falando, que era necessário que ele morresse, para que ele se tornasse Cristo Jesus. Mas ele morrendo, ele mandaria o Espírito da Consolação, o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Cristo Jesus. Eu fiquei imaginando, se eu fosse apóstolo e Jesus me perguntasse, o que é que vocês preferem? Que eu mande o Espírito Santo ou que eu fique com vocês? E eu me coloquei nessa posição de responder o que eu queria, né? E, na realidade, eu respondi, eu quero que tu fiques, Jesus, comigo. Porque tu fazes milagres, porque tu ressuscita pessoas, porque tu multiplica o pão, porque a tua paz me traz paz, porque a tua presença me consola, né? Mas essa não era a posição de Jesus. Por que Jesus disse que é necessário que eu vá? Eu preciso ir. Por que ele precisava? Se ele chegou para o pai e disse, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Aí depois ele disse, não, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito não vem. Eu fiquei imaginando, mas por que Jesus teve que ir se ele não queria ir, né? A vontade dele, acho que era ficar com os discípulos. Não sei. E a minha vontade, se eu fosse um discípulo, é que ele não fosse também. Ficasse, né? E os discípulos ficassem acompanhando ele, andando com ele, né? E veio algo muito profundo no meu coração, né? Gente, é necessário que eu vá para que outros cristos sejam levantados. Porque se um Cristo só revolucionou o mundo dessa maneira, imagine vários Cristos que somos nós, o que nós já deveríamos estar fazendo nesse mundo, né? Então, o Espírito Santo veio para que nós fôssemos feitos à sua imagem e semelhança. E fazemos obras maiores. Ele disse que não eram as mesmas obras maiores farás. Gente, isso é incrível, né? Se um filho só revolucionou o mundo, imagine nós, com essa posição de filhos, com essa consciência de filiação, né? Expressando e exalando esse poder do Espírito Santo de Cristo Jesus sobre a terra. Gente, já era para a gente ter revolucionado esse mundo. Nós estamos muito passivos, na minha opinião. O mundo geme pela manifestação dos filhos. Por que o mundo geme? Porque se um só revolucionou tudo aquilo, ele fez toda aquela revolução no maior império do mundo, que era Roma,
né? Colocou medo nos líderes religiosos, nos líderes políticos da época, ao ponto de matarem, né? E planejarem tudo aquilo contra Jesus, e depois veio ser nosso Cristo Jesus. Imagina o que nós não podemos fazer. Gente, nós estamos muito passivos, né? Então, eu estou declarando todo dia, gente, eu não sei, parece uma loucura, e a minha vida é uma loucura, porque agora eu estou declarando, não, que o poder de Cristo Jesus se manifeste sobre a nossa palavra, sobre aquilo que nós estamos declarando sobre a terra, né? Nós temos esse poder, nós somos os Cristos que se manifestam em carne na terra hoje, e nós estamos passivos, falando poucas coisas, né? Manifestando poucas coisas de Cristo Jesus, né? Então, essa é a minha posição, né? Então, por que Jesus teria que ir? Ele teria que ir para que um só se manifestasse em muitos filhos. Hoje a Terra não tem um só Jesus, Filho do Deus Altíssimo. A Terra tem milhares de Jesus, filhos do Deus Altíssimo, que tem que fazer obras maiores do que aquele primeiro Jesus fez, que hoje é Cristo Jesus, né? Essa é a minha opinião sobre isso, quando Jesus fala, né? É necessário que eu vá para que vocês se manifestem, vocês se tornem a imagem e semelhança do Pai. Vocês possam dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Né? Eu faço a vontade do meu Pai. Então, é isso que nós temos que manifestar, né? Declarar isso, declarar. Eu fico pensando assim, não, eu tenho que sentir uma emoção muito grande quando eu falo alguma coisa, quando eu profetizo alguma coisa, quando eu jogo bênção sobre a emoção, jogo bênção. Não, nós não precisamos sentir emoção, nós precisamos crer que o poder vai se manifestar, né? Eu nunca vi Jesus, assim, pelo menos nos relatos bíblicos, ele se emocionando, a não ser quando ele recebeu a notícia da morte de Lázaro, né, que ele chorou, mas Jesus era muito centrado, ele sempre tinha uma posição de quem ele era e o que ele era no Pai, né? E é isso que a gente tem que ter essa posição, o que nós somos e a posição que nós temos em Cristo Jesus. E começar a declarar bênção, declarar. Desde que Ronaldo falou aquilo sobre as células do corpo, né? Que elas se reproduzem até 50 vezes, depois elas vão morrendo e não se reproduzem mais, que eu estou declarando que as células do meu corpo, as células do corpo de Rejane, elas não morrem, e elas se multiplicam, elas se renovam, nossos órgãos se renovam, nossa vida se renova, e nós temos e absorvemos a vida de Cristo em nós, né? A palavra fala, mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, tornando ele, Cristo Jesus, dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita em nós. Gente, se a gente tomar consciência disso, né? Se ele fez o que fez com o corpo morto de Jesus, imagine com o nosso corpo vivo, né? Então é isso. É só para complementar, né? Eu acho que nós temos que tirar a visão do que as pessoas veem de nós, né? Pode ser até que as pessoas dizem, quem é Paulo para estar falando isso, né? Cara de Garanhuns lá, um dentista que está falando dessas besteiras, dizendo que é a imagem e semelhança de Deus. Eu vou pelo que a palavra fala. A palavra fala que eu sou a imagem e semelhança de Deus. A palavra fala que eu sou filho, herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Então, eu tenho que me ver assim como a palavra fala, e eu tenho que agir como a palavra fala, e eu tenho que falar como a palavra fala. Eu tenho que ser como Cristo Jesus é. Assim como ele é, eu sou aqui na terra. Então, é mais ou menos isso, né? Vamos abrir a porteira aí, né? Vamos ver se alguém fala mais alguma coisa aí. Deixar vocês livres. 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos raça eleita. Eu sou esse povo aí, eu faço parte desse povo. Pois é, somos. Jesus indagou os discípulos, né, Paulo? Quando ele saiu lá, que viu, depois de deixar a multidão, e ele falou de uma forma direta para os discípulos, né?
O que é que estão dizendo que eu sou por aí? O que é que vocês dizem? É apenas Pedro, pelo Espírito Santo, conseguiu enxergar, mas porque foi uma questão do Espírito Santo. Né? Aí vem a situação agora. Né? Jesus disse isso, importa que eu vá. Acho que alguém postou um versículo, eu estava até olhando aqui agora na família, e alguém postou um versículo falando sobre aquele da semente. Ela tem que morrer para multiplicar. Né? A semente é posta na terra, ela morre e ela dá muitas outras sementes. Né? E é isso que aconteceu, esse processo. E você acabou de falar. Jesus morreu, ressuscitou Cristo, foi assunto aos céus, voltou ao Pai, mas ele enviou o seu Espírito, ou seja, o Espírito agora para habitar em nós e sermos essas sementes que foi terminado da semente plantada lá, com a morte e a ressurreição dele. Agora ela está sendo gerada dentro de nós, né? A semente de Cristo, né? Esse DNA, esse novo Espírito. Então, por isso que agora eu digo assim, perfeito, eu tenho que ter total, a minha primeira ideia é que o Senhor me veja, mas eu vejo lá no texto, Paulo fala também que o Senhor já nos vê assim, Paulo. Deus já nos vê assim, já nos vê como filhos amados. Ele já nos vê assim. Por isso que a minha indagação eu trouxe à tona para a gente ver que realmente eu sei que o Senhor me vê assim, Ele conhece o meu coração. Mas Ele quer que o mundo me veja assim. Ele quer que o mundo veja para mim como luz do mundo. E eu tenho que forçar. Eu acho que esse papel, eu acho que essa função aí talvez não conseguir enxergar em Cristo. Porque até aquelas 500 pessoas que o viram depois, ele já ressurreto, mas ele se importa que eu vá. É necessário que eu vá. Então, eu entendo, Paulo, que nós estamos aqui para fazer isso. Por isso que ele disse um versículo que o Sormano gosta muito de recitar aqui, né? As coisas que eu fiz para vocês também. Agora, coisas maiores ainda. Por quê? Porque agora vocês vão estar vivendo essa vida ressurreta. Não é mais a mesma vida que eu estava vivendo, que tinha um propósito, tinha a cruz ainda para passar, e vocês não vão passar mais por isso. Vocês já vão viver nessa vida ressurreta. Brilhem, sejam a luz do mundo. Então, eu acho fantástico quando você colocou, inclusive eu anotei aqui, está anotado aqui, irmão Paulo escreveu aqui, Paulo Henrique, é tempo de prosperidade em Cristo Jesus. O corpo funciona perfeitamente, células não parem de multiplicar. Por quê? Porque eu achei fantástico isso. E eu também vou estar declarando isso, porque eu criei na sua palavra. Eu criei no que foi revelado para você. Eu quero isso também. Por quê? Porque eu estou declarando vida, 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 vida para mim. E eu fiz isso com toda a minha força, com todo o meu coração, no leito do hospital com meu pai, o irmão Benedito. Declarei vida. Todo momento que eu me aproximava dele, declarava vida. Mas a vida que ele tinha para viver, vamos dizer assim, o entendimento, várias questões a gente pode entender por que ele não continuou. A mensagem que ele nos deixou está viva até hoje. A gente vê que, mas eu declarei isso. E agora estou declarando para mim. Agora estou declarando para mim essa vida para mim, porque eu quero que as pessoas enxerguem Cristo em mim. Essa é uma vontade minha, sabe, Paulo? Mas eu sei que para que isso aconteça não depende de mim. Isso é obra do Espírito Santo de Cristo que habita em mim. Não sou eu, Anselmo, que vou determinar isso. Eu quero, não é a vontade que está em mim, porque está queimando em mim. Porque eu sei que Cristo Jesus quer aparecer através de mim. Eu creio que essa é a vontade dele, que as pessoas enxerguem essa luz, esse diferente que está acontecendo na vida do corpo muito lembrado de Cristo, na vida do Anselmo, na vida de na vida do Sormano, na vida de Hugo, na vida de Dona Lubinha, de Paulo F, na vida de Wanda, na vida de todos nós. E não apenas olhar e dizer, rapaz, Paulo é diferente. Paulo é uma pessoa diferente. Sabe? Mas que as pessoas entendam claramente. Paulo é uma luz, Paulo é Cristo. Eu nunca ouvi nada parecer tanto com o que a Bíblia descreve de Cristo Jesus.
para as pessoas entenderem exatamente quem você é em Cristo Jesus. Essa semelhança mesmo.